Olá, eu sou a Mariana Halbert e este é mais um Poder DataCast, o podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública. A cada 15 dias, o programa recebe agora o cientista político Rodolfo Costa Pinto, coordenador do Poder Data, empresa de pesquisas de opinião, que faz parte do grupo de comunicação Poder 360 Jornalismo. Conversamos hoje sobre os resultados da última pesquisa. Rodolfo, bem-vindo novamente ao Poder DataCast. Oi, Mariana, obrigado. Este programa está sendo gravado no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 12 de maio de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. A pesquisa Poder Data, realizada de 8 a 10 de maio de 2022, mostra que quase metade dos beneficiários do programa Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, preferem votar em Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, no primeiro turno das eleições deste ano. O presidente Jair Bolsonaro, que hoje está no PL, tem 29% das intenções de voto neste grupo. O desempenho de Bolsonaro junto aos beneficiários é inferior se comparado ao total da população, em que Bolsonaro tem 35% dos votos e Lula 42%. A pesquisa ouviu 3.000 pessoas em 288 municípios nas 27 unidades da federação. Os dados foram coletados por meio de ligações para celulares e telefones fixos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR 08423/2022. Rodolfo, o Auxílio Brasil é o principal programa social do governo e, quando foi criado, a oposição acusou Jair Bolsonaro de ter intenções eleitorais com ele. Como você interpreta o resultado da pesquisa, em que vimos que o programa não está dando votos para o presidente? Olha, Mariana, eu acho que o Auxílio Brasil tem dois fatores que a gente precisa levar em consideração. O primeiro é que o Auxílio Brasil ele é direcionado justamente para as pessoas que estão embaixo da pirâmide social e de renda. Ou seja, são as pessoas que mais sofrem com o atual momento econômico e, por consequência, são as pessoas que apresentam a maior tendência a terminar culpando o governo do momento pela situação econômica e social atual. Então, o que a gente observa com essa relação ao Auxílio Brasil é que é justamente o efeito da economia fazendo esse impacto entre quem mais precisa, que é quem recebe o auxílio. Não sei se fica muito clara essa correlação, mas o que acontece, assim, se a gente olhar o cruzamento não só de quem recebe o auxílio, mas também o cruzamento por faixa de renda, a gente vai ver que o pior desempenho do governo Bolsonaro é justamente entre quem tem a menor renda, que é quem tende a receber o auxílio. Então, isso tem uma relação forte com essa questão econômica também. E uma outra face importante da gente levar em consideração sobre o Auxílio Brasil é que ele tem um impacto muito parecido com o auxílio emergencial, que assim pode até ser parecido, mas o nome, mas são coisas diferentes, que foi aquele auxílio de R$ 600 pago durante ali o auge da pandemia. E a gente já via também em outras pesquisas do Poder Data que o principal efeito do auxílio não era necessariamente puxar a avaliação do governo para cima, mas sim impedir que a reprovação ao governo caísse tanto quanto poderia cair se não houvesse o auxílio. Então, é um impacto muito mais contrafactual do que um impacto direto em relação ao desempenho eleitoral do presidente Bolsonaro ou da avaliação do governo dele. A lembrança do eleitor mais pobre de como foram os governos Lula também influencia nesse resultado? Sim, com certeza. Eu acho que a gente teve assim, quase 16 anos de Bolsa Família como uma grande marca de governos do PT, seja com Lula, seja com a Dilma Rousseff. E isso fica assim, marcado na população como algo que o PT fez, algo que o PT colocou. Mas eu acredito que o impacto dessa relação econômica, da situação atual, nessa população que mais precisa, que é quem tende a receber o auxílio em taxas mais altas, é que é realmente definidor para essa diferença entre quem recebe e quem não recebe o auxílio. E você vê um caminho para o presidente Jair Bolsonaro reverter esse cenário junto a esse eleitor que recebe o Auxílio Brasil?
Olha, eu acho que a gente tem que levar em consideração que o presidente Bolsonaro vinha passando por um tempo de recuperação. A gente viu ali desde da segunda metade de dezembro para recentemente, assim, uns 15, 20 dias atrás, ele estava se recuperando pouco a pouco, assim, recuperações semana a semana, melhorando um pouco a avaliação do governo e melhorando um pouco a imagem dele. E a gente viu que esse movimento parou, já fazem ali uns 15, 30 dias que o Bolsonaro mantém estável tanto a avaliação do governo quanto a posição eleitoral dele. Então, assim, existe um caminho para recuperação, sim, mas não é algo que deve depender só dele ou só da campanha. Eu acho que a economia agora tá jogando um papel muito importante na escolha do voto das pessoas. O Poder Data também mostrou que Lula perdeu eleitores evangélicos. Bolsonaro ganharia as eleições presidenciais em primeiro turno se a disputa fosse realizada apenas com votos deste grupo. Bolsonaro tem mais que o dobro das intenções de voto neste segmento, com 52% contra 25%. Na última rodada, Lula tinha 30% e Bolsonaro mantinha o mesmo percentual. Ao que você atribui a queda de votos do petista entre esse segmento evangélico? Olha, eu acho que é menos uma queda e mais uma flutuação da amostra. Como o Poder Data faz pesquisas com muita frequência, é comum a gente pegar variações que parecem um pouco maiores, mas na verdade o que acontece é que a margem de erro para cada segmento desse ela é muito maior do que a margem de erro para o total da amostra, porque o segmento evangélico representa cerca de 30% da população do Brasil. E isso implica que a margem de erro é muito maior quando a gente vê só esse segmento. Então, é muito mais uma flutuação do que, de fato, uma queda que ocorreu nesses 15 dias. Então, mas assim, o cenário geral, que tem que dar um passo atrás para ver o todo, o cenário geral é que, sim, o Bolsonaro é muito mais forte entre os evangélicos. Então, acho que o que é interessante a gente pensar e refletir sobre é como o Bolsonaro vai tentar manter essa vantagem e o que é que o ex-presidente Lula pode fazer para tentar cortar essa vantagem do Bolsonaro entre os evangélicos. O fato do ex-presidente Lula ter moderado um pouco a fala dele nos últimos dias pode fazer efeito nesse sentido, né? Tende a ter alguma diferença em relação principalmente a esse eleitorado evangélico? Eu acho que sim, mas não é algo que a gente vai conseguir observar agora nas pesquisas. Assim, como a gente comenta algumas vezes, é comum a gente que vive nesse meio de política, de pesquisa, de jornalismo, estar sempre atento, sempre observando tudo que acontece, mas a população em geral, assim, isso demora para chegar na população como um todo. Então, daqui para que esse lançamento que teve da campanha do PT no último final de semana, até as mudanças que vão ocorrendo na campanha da comunicação cheguem para o eleitorado como um todo, isso ainda demora. E, por outro lado, você tem outras campanhas que também estão disputando e também vão trabalhar para se manterem à frente no segmento onde estão à frente. Então, a gente tem que seguir observando a cada 15 dias, como a gente faz aqui no Poder Data. O Poder Data mostra que no primeiro turno Lula ampliou, dentro da margem de erro, a preferência do eleitorado, chegando a 42%. Bolsonaro se manteve com 35% das intenções de voto. Os dados mostram a cristalização da polarização entre os dois. A gente tem falado sobre isso, né, nas nossas últimas conversas e eu queria saber o que se deve à manutenção desse cenário. A gente ainda tem o mesmo quadro das últimas pesquisas? Sim, o quadro é basicamente o mesmo e assim, muito difícil de mudar. Primeiro porque o voto, né, tanto no presidente Bolsonaro quanto no ex-presidente Lula já está muito consolidado. A gente viu isso na última pesquisa, quando a gente pergunta para cada pessoa se ela tende a manter esse voto que ela deu ou se ela pode mudar. E as taxas assim, de manutenção do voto, tanto para o Bolsonaro quanto para o Lula, são próximas de 90%. Então, é muito difícil esse eleitor já consolidado mudar de opinião. E, por outro lado, aquela questão que a gente sempre volta, sempre toca, é que a terceira via até agora não conseguiu se consolidar. Primeiro porque não existe espaço político num ambiente polarizado para uma terceira via, de fato, emergir. E segundo porque não existe coordenação política entre quem compõe essa dita terceira via para apresentar uma opção viável para o eleitorado. E apesar da cristalização da polarização, a rejeição ao voto em Bolsonaro caiu 10 pontos percentuais nos últimos 5 meses.
50% dos eleitores dizem não votar no presidente de jeito nenhum, mas em dezembro esse percentual era de 60%. O que o Bolsonaro fez para reduzir essa rejeição? Olha, isso vai em linha justamente com esse período de recuperação em geral do governo Bolsonaro. E aí a gente tem, primeiro, acho que é importante a gente lembrar que o efeito pandemia foi sendo dissipado ao longo do tempo e acredito também que o fato do presidente Bolsonaro ter tentado se afastar um pouco das polêmicas e deixado o governo rodar de maneira mais solta, sem estar sempre tensionando as relações com outros poderes e com outras figuras, também foi um fator importante nessa redução de rejeição. E, por outro lado, acredito também que a questão do tensionamento com o PT, com a oposição, também tem um fator importante nessa redução da rejeição ao Bolsonaro. Na medida que ele tensiona um pouco a relação com o PT, ele volta essa rejeição e ele aparece como uma oposição viável anti-PT para essa passada do eleitorado que é antipetista. E, Rodolfo, no que a gente deve ficar de olho nas próximas pesquisas? Olha, a economia, com certeza, acho que está tendo um papel cada vez mais importante e maior na eleição, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que manter o olho muito fixado na rejeição aos candidatos e na questão identitária também, porque a economia joga, sim, um papel importante nessa base da pirâmide social e econômica, como a gente está observando nessa rodada da pesquisa, mas existe um fator identitário muito forte na eleição e de justamente respeito à questão do PT e da esquerda. Então, você tem uma campanha do presidente Bolsonaro que está indo muito na direção de instigar essa rejeição ao PT e à esquerda como um todo. E para muitas pessoas isso vai além da questão econômica. Então é um fator para a gente também prestar atenção e monitorar através de pesquisa ao longo das próximas semanas e meses. Chega ao fim mais uma edição do Poder Data Cast. Obrigado a Rodolfo Costa Pinto, coordenador do Poder Data, pela entrevista. Obrigado, Mariana. Valeu. O conteúdo do Poder Data não acaba aqui. Acompanhe reportagens sobre os levantamentos a cada 15 dias no jornal digital Poder 360. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigada a você que nos escutou e acompanhou em mais um episódio. Até a próxima!